Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Em Mateus 28, 20, olha só que interessante. Ensina, ó, 19, 20, ó. Ide, pois, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai e observar tudo que vos prescrevi. Eis que estou convosco todo dia, até o fim do mundo. Olha só. Cristo, ele fundou e gerou a igreja lá na cruz. E a igreja se torna pública em Atos após 2, quando vem esse Espírito Santo. Sobre quem? Sobre os apóstolos que ele escolheu, os apóstolos 1 e 2. E ide proclamai a todas as nações, batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16, 15. Foi confiado a verdade, as colunas, aos apóstolos que ele escolheu. Porque o verdadeiro Espírito Santo, o Paráclito, está sobre a vida desses apóstolos. E assiste essa igreja que eles edificaram e fundado por Cristo Senhor, o Emanuel. Então, meu irmão, segundo Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão pregar outro Jesus diferente, sem o envio dessas colunas, que são os apóstolos. São pessoas que vão ser inspiradas, que vão pregar Cristo, Jesus Cristo, a palavra, Cristo crucificado, mas sem o verdadeiro Espírito Santo, sem a visão do mistério, sem a visão da coluna sustentáculo da verdade. 3, que a igreja é coluna sustentáculo da verdade. Efésios 3, né? A divina verdade superior será conhecida pela igreja. Por que pela igreja? Porque a igreja é cheia desse Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a alma dessa igreja. Então, segundo Coríntios 4 ali, é outro espírito. Que não vão pregar essa integridade aqui, ó. São Marcos, São Mateus, Evangelista São Lucas, Evangelista São João e etc. Porque é outro espírito. Eu não preciso da igreja, eu não preciso do Papa. Essa igreja se corrompeu, essa igreja é a Babilônia, essa igreja é a prostituta. Como? O Espírito Santo que desceu sobre essa igreja, tornou essa igreja pública, e também edificou essa igreja, vai falar mal dessa igreja? Que essa igreja é a Babilônia, que essa igreja é a prostituta, que essa igreja se corrompeu com o passar do tempo. Então, se essa igreja se corrompeu, a profecia de Cristo é inválida, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra essa igreja. Por que não prevalecerão contra essa igreja? Porque o Espírito Santo, que é o próprio Deus, assiste essa igreja. E o dono dessa igreja é o Espírito Santo. Não essas revelações loucas que você vê aí. Glória, 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 aleluia. Eu profetizo. Meu irmão, olha só. Analisa, pô. Tá ensinando aqui, ó. Ensinar e observar. Tudo. Observa como os apóstolos pregaram, como anunciaram. E observa o escrito de São Marcos. Observa o São Mateus. Observa São João. Observa São Lucas. É totalmente diferente desses Jesus que essas igrejas apresentam. Esses super apóstolos, esses profetas. Aqui, ó. Segundo Coríntios 4, porque quando aparecer alguém pregando vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou você está de receber outro Espírito, que não é o Espírito Santo, que desceu em Atos Apóstolos 2, que está sobre a vida dos apóstolos, é outro Espírito, ó. Diferente, ó, do que a vez é recebido outro evangelho diverso, do que a vez abraçada igualmente aceitai, ó. Por que é um espírito diferente? Porque não está em sintonia com a esposa, não está em sintonia com as colunas. É um só batismo, é um só fé. Aqui é Jesus diferente. Voltando aqui, né? Porque esse outro espírito aqui, que segundo Coríntios 4, Paulo quer nos alertar, sim, vão pregar a palavra. Vão pregar o evangelho, vão operar milagres e prodígios, vão orar em língua, etc. Mas não é do fundamento dos apóstolos. Se não é do fundamento dos apóstolos, então você destaca, meu irmão. Porque nós temos que seguir
que os apóstolos pregaram e anunciaram. Membro dessa igreja, que é assistido pelo verdadeiro Paráclito, pelo verdadeiro Espírito Santo, pelo um só batismo. Olha só, em Coríntios 12:12, 1 Coríntios 12:12, ó. Porque como o corpo é um todo, ó, com muitos membros, ó, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo. Assim também é Cristo, olha só. Em um e só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo. Judeus, ou gregos, ou escravos, ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos, agora entre as comunidades. Um só Espírito, por quê? Para ser um só corpo. Para quê? Para ser um só batismo. Para quê? Para ter um só pastoreio. Para quê? Para ter um só evangelho. Para quê? Para ter uma só revelação. Coríntios 12:12, ó, 4, 12:4, a diversidade de dons, mas um só Espírito. O ministério são diversos, mas um só Espírito. Há também diversas operações, mas é um só mesmo Deus. Opera tudo em todos. Olha só, Coríntios 12:28, na igreja escolheu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores. Depois os que têm os dons dos milagres, o dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Olha só. Conseguiu primeiramente os apóstolos, um só Espírito. Profeta, o mesmo Espírito. Doutor, o mesmo Espírito. Por quê? É ali você vê a unidade com uma esposa e com uma esposa. Para você, a Assembleia não tem unidade com a Mundial. A Mundial não tem unidade com a Triangular. A Triangular não tem unidade com a Luterana. A Internacional da Graça não tem unidade com a Universal. Já a Igreja de Cristo já tem unidade. Aos Coríntios está em unidade com a comunidade colossense. A comunidade colossense está em unidade com a Efésio. A Efésio está em unidade com a comunidade aos Coríntios. Aos Tessalonicenses, aos Tessalônica. Por quê? É o mesmo Espírito. Porque é o mesmo Evangelho. A comunidade aqui de Itacoaxetuba, Nossa Senhora da Ajuda, está em comunhão com ali onde eu tocava, eu sou membro, eu amo essa igreja, comunidade ali na Vila São João Batista. A comunidade São João Batista está em comunhão com a sede lá em Roma. Ou está em comunhão com a Basílica lá de Nossa Senhora Aparecida. Que é o mesmo Espírito. Muito diferente das igrejas fundamento de homens. Não está em comunhão nem com a igrejinha fundo de quintal. Por quê? É um só Espírito. Porque a autoridade dessa igreja são os apóstolos, que são as colunas que deram a vida para edificar essa igreja. Em 1 Pedro, olha só, cara. Dois. Olha só. 4. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhido preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas vós também vos tornades, os materiais desse edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítima espiritual, agradável a Deus. Ó. Por isso, leis da Escritura, eis a que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. A quem nela puser sua confiança não será confundido. Olha só, Isaías 28:16. Então, quem coloca a sua confiança nessa pedra de ângulo, que é a igreja, pedra angular, Cristo e a igreja é a sua esposa, e os apóstolos que são as pedras que edificaram essa pedra de ângulo, não irá se contradizer, não irá se confundir, ó. Porque será guiado pelo verdadeiro Espírito Santo, pela verdadeira doutrina, pelos verdadeiros apóstolos que a quem foi confiado. Infelizmente, meu irmão,
Tá tudo na Bíblia. Por que tá tudo na Bíblia? Porque a Bíblia vem desse magistério, desse Espírito Santo e dessas pedras que estão edificando essa igreja. Sair fora disso, meu irmão, é colocar sua fé em xeque, sua salvação em xeque. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade, nem vem ao Pai se não passar por mim. João 14, 6. Sim, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a sua esposa? Você está em comunhão com a esposa. Então, Cristo deixou a sua esposa para você chegar até ele, a esse caminho. Deixou os seus enviados para chegar a esse caminho. Deixou o Espírito Santo para te dar discernimento, para você ser cheio do Espírito Santo, para ter a unção dos santos, para entrelaçar esse caminho, para chegar até o esposo. Para chegar até o esposo tem que passar pelas colunas que estão edificando essa esposa, para ser membro dessa esposa, as Apóstolos 2,47 e a doutrina das Apóstolos 2,42, para chegar até o esposo, Colossenses 18. Colossenses 2,19, olha só. Não se mantém unida a cabeça, da qual todo o corpo, pela união das junturas e articulação, se alimenta e cresce conforme um crescimento disposto por Deus. Ó. Se um corpo amputado da cabeça, como esse corpo vai sobreviver? Quem comanda todo o corpo? A cabeça. Quem está comandando minha mão, minha voz? A cabeça. Se corta a cabeça, vai ser um corpo estéril. Deixa bem claro aqui, ó. Cristo, ele é a cabeça que comanda todo o corpo e os membros. Porque Cristo, ele é a pedra de ângulo. E a sua esposa está em sintonia com essa cabeça. O que a esposa sabe, o esposo sabe. O que o esposo sabe, a esposa sabe. E o que o esposo e a esposa sabem, os filhos dessa esposa, que são nós, a igreja, que são os apóstolos, sabem. Que é guiado pelo verdadeiro Espírito Santo. Não o Espírito que está ali na igreja, amputada da cabeça. Por isso que Mateus 18, 17, fora da igreja não há salvação. Aquele que não ouve a igreja é um publicano e um pagão. Desprezou a igreja, renegou a igreja, você está renegando o plano de salvação da sua vida. Porque o plano de salvação é isso, cara. Fundar, gerar a igreja lá na cruz. Que Cristo, olha só. Efésios, para finalizar o vídeo, né? Bom dia, Espírito Santo. Aqui, ó. 25, ó. 25, 25, ó. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhante, mais santa e irrepreensível. Olha só. Cristo amou de tal maneira essa igreja, essa esposa, que deu a sua vida por ela. E você vai desprezar isso? Seguindo a igreja e fundamento de homens que não é esposa de Cristo? Segue o exemplo de Cristo. Pô. Ama essa igreja. Dá a vida por essa igreja. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria, sou missionário, seu Roberto.